Gênesis, primeiro livro, podem abrir, primeiro livro, capítulo 45. E começamos o 45, onde José dá a se conhecer os irmãos. Então, nós estamos no Velho Testamento, aqui a vida de José, né? Então, hoje nós vamos terminar o 45, vocês podem acreditar, milagre vai acontecer. E começou assim, ó, depois daquele encontro da semana passada, que nós falamos daquela coisa emocionante, que Judá, né, a defesa de Judá para que Benjamim não ficasse preso, e José ali observando, como primeiro-ministro do Egito, olhando, observando os irmãos, todos ali tinham voltado, a culpa estava sobre eles. Uma defesa de transformação de Judá. Judá ele simplesmente se colocou e falou assim: olha, eu dou a minha vida na troca do meu irmão Benjamim. José não acreditava no que ele estava ouvindo. A última vez que ele conversou com aqueles irmãos, ele lembrava que tinha sido vendido. Eles não se importaram com o pai, não se importaram com ele, se importavam com o egoísmo, o orgulho, a soberba deles. Muitos anos depois, se passaram, um novo encontro para ele estava ali, ele prendendo o irmão mais novo. E aquele que ajudou, que incentivou a vendê-lo, estava ali, tomou a frente dos irmãos, porque eu falei para vocês que naquela segunda missão para o Egito, quem estava na frente era Judá, e já falamos por quê. Judá então toma a frente dos irmãos, e ele então fala do pai. Ele simplesmente abre o coração com um amor que José estava impressionado. Já perdeu. Falou: olha, se meu irmão ficar aqui, meu pai morre. Já perdeu. Outra coisa, eu amo meu irmão. Existe uma esposa que teve dois filhos com meu pai. Um já se perdeu. Eu não posso admitir que o outro se perca, ele é mais jovem. Eu simplesmente não vou deixar meu irmão aqui. Eu vou ficar no lugar dele. Eu quero ser seu escravo para sempre. Pode me deixar. Esse é Judá. José, naquele momento, olhando ali, vendo Judá declinando, falando, se abrindo, o amor ao pai, ao irmão, José não suportou. E olha o que aconteceu. Então José, 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer seus irmãos, esse ninguém aqui foi os egípcios que estavam ali, os empregados. Os egípcios estavam servindo José. José era primeiro-ministro. Ele era a mais alta autoridade daquele grande império abaixo do faraó. Então todos estavam ali para servi-lo. Situações e fatos estranhos estavam acontecendo em relação ao primeiro-ministro e aqueles homens. Já tinham ido, voltado, prende um, solta, devolve, e de novo volta. Ele tinha colocado a caneca de prata, tinha dito que aquela caneca dava poderes sobrenaturais. Ele podia adivinhar o que estava acontecendo no presente e o futuro. Todos estavam impressionados. E naquele momento, estava passando pelo coração daquele primeiro-ministro algo que os egípcios olhavam e não entendiam. E de repente ele brada, ele grita: saiam todos vocês. E os egípcios ainda sem entender o que está acontecendo, mas uma ordem do primeiro-ministro, alguém poderia contestar. Sairão todos, menos vocês, hebreus. E daquele brado, sabe, os egípcios e os hebreus ficaram ali, os irmãos não sabiam que eram irmãos, os egípcios sabiam que eram irmãos, ninguém sabia o que estava acontecendo, e ele sai todo mundo. E eles ficaram olhando para José e foram saindo, e ali ficou sozinho, os irmãos e ele. Na cabeça dos egípcios, Ricardo, eles podem, poxa, esses homens podem fazer qualquer coisa com o nosso primeiro-ministro, eles vão ficar sem segurança. Vai meter a faca na barriga dele. E ali estavam os irmãos. São os egípcios, os irmãos olhando para ele assim: e agora? Esse cara vai detonar com a gente. Olha, e olha o que aconteceu.
quando José se deu a conhecer, e ele se levantou, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Então, percebam que José estava onde? Em que local? Nesse momento, nós lemos. Na casa dele, né? E ele levanta um choro tão alto que onde foi que os egípcios ouviram? Aonde estava aqui? Está escrito aqui, gente. Acabei de ler. Na casa de onde? Então, a gente pode concluir que a casa de José era perto de quem? Então, era aquele condomínio chique, né? Isso tinha gente. São os importantes, né? Então não era longe. O palácio, a casa de um estava perto da casa de outro. E vocês, a cena. É muito mais fácil vocês imaginarem do que eu falar. No momento em que saem os egípcios e ficaram do lado de fora, e José levanta em choro. Tão comovido ele estava com a atuação dos irmãos, com o que os irmãos tinham, que ele se identifica chorando e gritando. Mas o choro de José era tão alto que ouvia onde? Na casa vizinha. Só que a casa vizinha era a casa do presidente, do faraó, do mandatário. Você imagina, José é um cara contido, nunca tinha passado por uma cena, sozinho em casa, chorando, com os hebreus lá dentro. O que era? A facada. Alguma coisa aconteceu. Mataram ele. E olha só. E disse aos seus irmãos, o 3: eu sou José. Cara, só aqui dá uma pregação. Eu sou José. Eu pergunto para vocês: José tinha conversado com ele algumas vezes antes, sim ou não? Conversado com eles. Como José falava com eles? Através de quem? De intérpretes. Ele não falava hebraico. Ele falava a língua egípcia e usava sempre o intérprete para falar com quem? Com os irmãos. De repente ele manda os irmãos saírem. Manda os egípcios saírem. E pela primeira vez ele fala em quê? Em hebraico. Ele fala na língua dos irmãos. E mais, ele fala que é o quê? Ele era José. Ele fala em hebraico e fala assim: eu sou José. E ele usa a língua pátria dele, fala do jeito que José falava, que eu penso que até quando falava egípcio ele usava uma voz mais grossa. Vocês têm que entender que, tipo o Wagner falando pois não. Exatamente, assim, com essa voz. Para não dar em nenhum momento oportunidade de alguém identificar. Não fala assim, tá. E de repente ele fala como José. Eu sou José. E eu, pelo menos assim, estou tentando me recordar aqui, que faz que eu não li nos últimos dias do capítulo, não peguei os detalhes. Mas eu não lembro em nenhum momento, quando os irmãos falam a respeito do irmão que não existe mais, falarem o nome desse irmão. Eles não tinham falado. Não falavam. Então quando José fala, eu sou José, ele falou, como que ele pode falar que é José, sendo que a gente nem mencionou que o irmão que falta, o nome é José? E ele fala assim: eu sou José. Agora eu não consigo. Palavras minhas não vão traduzir. Tá? Eu quero que vocês usem a imaginação. Eu sou José. Como ficaram aqueles irmãos? Imagina a cena. Ele aqui. Ficaram como? Paralisados é uma vez. Desesperados. Desesperados. O que mais? Espantados. Espantados. Acho que pálidos, acho que passou aterrorizados. Aterrorizados. Essa é uma boa palavra. Não, ali que ficou muito feliz. Eu acredito que Benjamin muito feliz, porque ele escutou a vida inteira falar daquilo. Benjamin não sabia. Eu acho que Benjamin não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Ele sabia que era irmão. Ele não conhecia a história. Assim, o que está acontecendo? Ele não conhecia a história Mas verdadeira. será que ele Ele ficou abismado, mas A positivamente. melhor mesmo é aterrorizar, porque agora esse homem tendo o que tem pensando na cabeça do irmão, vai desmatar. Já Eu é. pergunto: Se a gente estava lascado antes, imagina agora. eu sou José. O que vem agora?
Eles ficaram assim, ó, Está de choque. aterrorizados, com medo, não acreditando. A voz parece, mas ele não tem barba. Os hebreus usavam barba, os egípcios não usavam barba, ele está todo pintado. Esse homem tem nos apertado desde que nós chegamos aqui. E ele fala que é José. Aí apertaram os olhos, né? Os traços. É. Eles recuam, encolhem. O que foi que ele falou depois dele? Vive Lê alto ainda aí. meu pai? Hã? Vive ainda meu pai? Foi a única forma que José teve para destravar os irmãos. Porque em todo o estudo que nós fizemos, ele se referia aos pais dele como aquele ancião. Lembram disso? O ancião vive, o pai de vocês. E de repente fala assim, meu pai vive. Quando ele fala, eu sou José, e ele travou, todo mundo ficou aterrorizado assim, ó. Primeiro, não conseguiam digerir que aquilo fosse José. E aquele José fosse o irmão deles. Sabe por quê? O José que eles conheciam qual era? Aquele que eles entregaram Adolescente, como franquinho, escravo. escravo. O que? Como? Onde? Não tinha na cabeça, ninguém consegue processar naquela rapidez que aquele José entregue com 17 anos, com 40 era o quê? O chefe do império mais forte do mundo. Você não processa, o seu cérebro ele não consegue trabalhar, ele não te dá resposta. E qual que é a probabilidade de um escravo que não era Sobreviver. egípcio sobreviver e se tornar Estrangeiro. Você está vendo? estrangeiro? Vocês estão vendo? Se nós fôssemos irmão de José, nós não conseguiríamos processar essa informação. Uma coisa é você falar, lembra aquele seu irmão, olha, ele está trabalhando no governo. Olha, ele foi promovido. Olha, não, ninguém processa a informação. No dia 7 vocês vão processar a informação rápido. Mas até lá vai ser. 17? Não estou falando nada. 17 vezes, não, porque eu estou falando 17 não. Olha, então, eu estou falando o seguinte, como é que ele rompeu isso? Fazendo uma Quando pergunta ele óbvia viu- até, né? Que ele já sabia a resposta. Quando ele viu que os irmãos estavam tudo travado, sabe qual foi a solução? Ele chamou, ele fez uma coisa que eles poderiam entender. O que ele falou? O que ele falou, gente? O vive ainda o meu pai? Ele sabia que o pai estava vivo ou não? Sabia, porque várias vezes tinha falado. Então foi a forma íntima, chegada, que ele falou. Falou assim, olha, e disse aos irmãos, vive meu pai, ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam o quê? Responder, porque estavam como? Aterrorizados perante ele. Essa palavra aterrorizados é uma coisa boa ou ruim? Ruim. Péssima. Muito ruim. Porque se aquele ali fosse José, eles estavam o quê? Perdidos. Desmentidos. Eles sabiam o que tinham feito com José, não Tinha tinham? o pai que ele estava morto. Primeiro, venderam ele, mentiram sobre ele. Isso. Então estava tudo assim. E Benjamim, agora vamos pegar Benjamim, estava assim, ó. Era o único que ele sabia. O único que não sentia nada. O único estava assim, ó. Olhar para os irmãos, olhar para José. Olhar para os irmãos, olhar para José. E perguntava assim, exatamente o que está acontecendo nessa sala. Na cabecinha dele, o irmão sempre Estou tentava. entendendo nada. Não tinha morrido? O que esse era o morto. E está falando que está vivo. Esses aqui estão apavorados, ninguém está felizes. O que está acontecendo? É porque não sabia da verdade. Vamos continuar lendo? Cara, a Bíblia é fantástica. A Bíblia. Eu falo, Deus é o maior roteirista. Dá vontade, morre triste. Dá vontade de pegar a folha assim, rasgar e comer. Assim, só comendo, né? Engolir assim, dá vontade de comer. Porque, olha, é fantástico. Às vezes dá vontade de enfiar a cabeça pra ver se tá vendo. Mas ele fala assim, entra por osmose, assim, no ensinamento. E ele fala assim, ó, eles estavam aterrorizados.
Então estava ali o mais poderoso do mundo, diante de 11 caras, o quê? Morrendo de medo. Apavorados, morrendo de medo, não acreditando no que estava acontecendo. Tremendo mais que maravilha. Porque é como você, de repente, pegar uma pessoa que você não se importa para ele, você encontrar com ela e falar assim, olha, é o presidente dos Estados Unidos. Ricardo, Não tem como, você não absorve isso. uma coisa assim, uma revelação de uma mentira que eles a vida toda ficaram repetindo do pai para a família. E agora vai dizer, vocês mentiram. Não, eles mesmos. Eu pergunto, eles sabiam do paradeiro de José? Não. Então assim, eles inventaram uma mentira e aquela mentira foram repetindo, né, para toda a família. Agora vai se revelar uma outra coisa, né? Então assim... Dizem que uma mentira contada muitas vezes, né, uma verdade. você acaba aceitando aquilo. Eu acredito que eles contaram essa história tantas vezes que eles até alimentavam essa esperança de a gente até vendeu como escravo, mas é bem possível que antes de chegar no Egito, o rapaz ia ter morrido mesmo, o cara jogou... Quis fugir, matar. Exatamente. E aí eles estavam apavorados, sem se mexer. Ele fala, vive ainda meu pai, ou seja, ele fala que o pai deles é o pai dele. Segunda referência de José, eu sou José e o nosso pai é o mesmo. Nada disso melhorou. Eles estavam apavorados, aterrorizados. Olha o que ele fez. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem o quê? Você vê que nesse momento, José, o que ele faz? Ele revela meio que joga na cara da turma toda o que eles fizeram. Nessa hora que o Benjamin ficou sem entender nada. Aí é que Benjamin estava assim, ó. Aí ele ficou assim, né? Agora, ele falou assim, venderam? vocês venderam nosso irmão para o Egito. Mas vocês não falaram. Vocês imaginam a cara dos outros, né? De aterrorizados para completamente o quê? Demorados, humilhados. Aí, não dizer nem o que tinha, mistura terror, com medo, com tudo. Ele lembrou. Não tô falando nada. Cara, morreu todo mundo. Acabou. Ele agora lembrou e está jogando a nossa cara. Daqui é cadeia ou prisão. Se a gente sair daqui, né? Não tem mais jeito. Eu vou morrer agora no Egito. O cara é o mais poderoso. Cara, estamos diante do Trump. Não, que o Trump é doido, né, cara? Tá não falando do Trump, né? Barack Obama. Estamos ali diante do cara mais poderoso do planeta, dizendo o que nós fizemos. Só vai sobrar Benjamin nessa sala. Benjamin tinha quantos anos aqui? Hã? Eu não sabia da história, tinha quantos anos aqui o Benjamin? Benjamin? Aos 25 anos. Ele já estava casado. Os 20 anos, possivelmente já. Eu não sabia desse Ele tinha um filho novo, né? Ele não sabia, né? Benjamin não sabia de nada. Não, era Ele criança. veio depois. Benjamin estava em casa Ele veio quando eles depois, fizeram. ele nasceu, né? Depois, né? Não, ele já tinha nascido, mas era pequenininho quando José, ele era mais novo que José. E ele estava com o pai Jacó, ele não tinha ido para Siquém. Ele não tinha ido para Siquém com os irmãos, naquele momento, para cuidar dos bichos, né? José foi sozinho. Ele sai de Hebron e vai para Siquém sozinho. E lá eles fazem tudo. Então Benjamin nunca conheceu a história. Benjamin, Estava ali assistindo. Benjamin, quando José foi vendido, devia ter uns 2, 3 aninhos. Possivelmente. Então vejam você a situação. Os irmãos envergonhados, Benjamin descobrindo tudo naquele momento. E José não deixou passar o quê? Em branco. Mas vamos ver agora se existia alguma raiva nele. Se existia vingança. Espírito de vingança. Vamos lá. Ele fala assim, ó. E olha o que ele fala. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E aí o desespero, o terror virou, o medo virou tudo. Mas ele completa. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos,
por me haver desvendido. Ele repete de novo. Para que, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. É a propósito de Deus. Aí ele pega Deus e dá uma temperada na história. E ele fala duas coisas que são muito importantes. Não fiquem tristes, nem fiquem irritados. A minha versão fala, não se afligem e nem se recriminem. Melhor? A minha também fala dessa. A minha Não sei diz que- que vos pese. Hã? A minha não se vos pese. Não vos pese a culpa. Não se irriteis, não se entristeceis. Não. Então tudo isso está dizendo o quê? Que aquele poderoso homem que tinha a vida deles na mão, que poderia praticar vingança, o que ele estava fazendo? Ele simplesmente tinha dito que o que aconteceu aqueles anos passados foi uma obra de quem? Foi uma obra de Deus? Será que foi Deus que quis que os irmãos vendessem? Deus os sabia homens? que aquilo ia acontecer. Ou Deus usa aquilo os pra fatos? Deus usou Deus usa os fatos da vida para fazer o quê? o bem. É aquela frase, Deus é mestre e tira a bênção de mãos. Deus faz o que Ele quer, Ele usou essa situação para abençoar. para o propósito que Ele tinha. Exato. E nós já falamos com vocês que, apesar da terra prometida ser a terra de Canaã, esse pedaço de terra aqui, ó, a bênção nesse momento estava onde? Estava no Egito. E Deus estava pegando uma pessoa dele, que era José, e carregando de bênçãos o Egito. E o Egito é que levava a bênção para todo mundo, que só aqui tinha riqueza. Nesse momento aqui, José já era funcionário público do Egito por quantos anos? 9 anos. Já estava no 2º ano de fome seca. Já tinham passado 7 anos de quê? De fartura. Por 9 anos ele já trabalhava aqui. O faraó já conhecia eles, sim ou não? Os egípcios já conheciam eles? Sim. Sim. Bem conhecido. A Então- sabedoria dele ficou evidente, né? Quando ele começou Totalmente a colocar- evidente. Então, por 7 anos, ele juntou uma quantidade de riqueza Mas que no mundo não tinha visto. Quando começou finalmente os anos de seca, de fome, eles viram que a sabedoria de um Deus estava naquele homem. Então o mundo que vinha comprar aqui conhecia ele. Eles, os irmãos, conheciam. Então vocês vejam que a bênção não estava aqui na terra prometida, estava onde? Estava na terra pagã. Isso nos diz muito, gente. A gente, assim, nós não podemos ser preconceituosos com as pessoas. Eu sou cristão. Eu conheço a Cristo. Eu estou numa determinada religião, eu estou numa determinada igreja. Eu tenho a verdade, eu tenho isso, tenho aquilo. Fala de mim. E tem um preconceito para aqueles que não estão comigo. O próprio Deus não faz acepção de pessoas. Nós vimos que a história diz que a bênção estava numa terra pagã. E quem estava aqui na Canaã estava passando fome. E se não viesse para o Egito, ia morrer de fome. Desse povo não conhecia Deus, não. Só o José. E ele não fez. Eles eram pagãos, Mas ele não idólatras. fez Mas valer, uma não. coisa que a José gente deveria. não fez templos. Assim, não fez valer Deus, não. José lá no Egito fez templo para ele. Tá? Não, podia. mas o comportamento dele, o Deus que ele servia, impressionava todos. Ele- Foi Deus que fez ele virar o governador do Egito, né? Porque Faraó reconheceu nele um homem íntegro, né? Em todos os lugares que ele trabalhou, na prisão, na casa de Potifar, ele sempre honrou a Deus e todos viam o caráter de José. Foi o que o pastor pregou hoje, a gente tem que viver, a gente tem que ser. Porque às vezes a gente não precisa pregar, a nossa vida prega por nós. Existe, fala assim, ó, existe um ditado, um brocado, que fala assim, ó, a vida do crente, aquele que é convertido,
Pregue sempre. Se necessário, Fala. fale. Do amor. Então, a sua vida Tem que ser um amor. é uma vida que reflete Cristo ou não? Exatamente, é o testemunho. Então, quando José fala, eu sou José, na cabeça daqueles homens, vocês se lembram o nome egípcio de José? Ele fala que é José, sendo que eles já tinham ido lá no faraó, resolveu esse nome, Zafenate Paneia. Então, quando ele fala que é José, ele fala, se acalmem, não se irritem, não briguem. Porque ele lembrava de como é que eram os irmãos. Os irmãos eram briguentos. Ele fala, calma, não se irritem. Por quê? Porque eu já perdoei vocês. Eu que tenho poder para fazer o que eu quiser com vocês. Eu não estou fazendo, então não façam um com os outros. Não se recriminem, né? Vamos continuar aqui, porque eu falei que ia terminar hoje, né? Eu queria... Não vou conseguir deixar você terminar o capítulo 45 hoje, né? Não, porque assim, eu nunca tinha parado para pensar no que eu vou falar agora, e não fui eu que pensei, eu ouvi isso e queria compartilhar com vocês. Vocês sabem quem é o Ben Carson? Você já ouviu falar? Da igreja, né? Da igreja, ele... médico adventista americano, que hoje está como secretário de Estado no governo Trump. Ele foi no começo da eleição, ele foi candidato a presidente. É o pré-candidato lá do partido, eu não sei se é republicano ou democrata, né? Então, e hoje ele é secretário de Estado lá. Ele que fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses, né? O Tem maior um neurocirurgião filme pediátrico do mundo. Tem um filme dele que conta a biografia dele. Ele falou isso e quando ele falou, aí eu virei pra dentro e falei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Olha só, hoje, quando a gente pensa no Egito, se eu falar o Egito pra vocês hoje, qual é o símbolo, o que vem à sua cabeça quando eu falo do Egito? O que vocês pensam que marca o Egito? As pirâmides, né? E aí eu tava vendo, vocês sabiam que as pirâmides foram construídas de uma maneira que a temperatura interna de uma pirâmide é sempre abaixo de 29 graus, 28 graus, nunca fica mais quente do que isso? Vocês sabiam disso? E está no deserto. E está lá no deserto. Agora eu te digo, quando a gente chega do supermercado e faz compras, para não perecer os alimentos, a gente põe onde? Na geladeira. Sabe o que o Ben Carson falou? E quando ele falou, eu falei, cara, pior que a gente nunca parou para pensar nisso. Eu não duvido que as pirâmides que a gente conhece hoje foram construídas a mando de José para estocar os alimentos durante os 7 anos de fartura. Entendeu? Para não perecer e durante os 7 anos de fome ele poder ir tirando daqueles grandes celeiros, que é o que a Bíblia fala, né? Grandes celeiros. Quem me garante que esses celeiros não eram as pirâmides que ele construiu para poder estocar? Faz sentido ou não faz? Faz sentido, gente? Muito. Qual o sentido das pirâmides? Não tinha ouvido isso não, tá vendo? Ainda bem que eu vi hoje. Valeu a pena, Mas é mesmo, faz sentido. Deus. E quem falou isso foi o Ben Carson. Elas eram hermeticamente E fechadas. nem existia máquina. Numa posição que o sol pegava assim e não aquecia tanto o interior com aquelas pedras Quantos morreram gigantescas. para fazer aquelas pirâmides? Tudo encaixadinha. E fala assim, ó, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ele disse claramente que esses próximos 5 anos não haveria de forma nenhuma de que haver plantação, plantar e colher. E fala o 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha ele abrindo a boca e falando do quê? Do que Deus já tinha feito com o pai, com o avô, com o bisavô, falando, acreditando e confessando que daquele povo é que saiu o quê? A grande nação. E essa nação tinha que ser o quê? Preservada. Eles não poderiam morrer. E ele fala assim, ó, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Essa expressão por pai de Faraó, logicamente que José não era o pai do Faraó. O Faraó é mais velho que ele. Mas é uma expressão usada em egípcio que ele queria dizer o seguinte: eu sou o homem de confiança
do faraó. Aquele em quem ele mais confia. Só não sentava no trono, o resto era ele mandar. E aqui ele também não fala que não foi o próprio faraó que falou isso para ele? Colocou ele senhor de todo o Egito? Sim. Não foi o próprio faraó? Então ele está repetindo as palavras. E da casa e da terra de todo o Egito, apressai-vos, subi a meu pai e dize-lhes assim. Cara, como é que faz a negócio desse? Aí tá O pai difícil. dele vai morrer, Eduardo. Aí foi assim, essa tarefa foi uma tarefa difícil. Agora vamos matar nosso pai. Agora era a hora de revelar o quê? A verdade. Uma A mentira que foi mentira. contada Muitos anos. por muitas vezes, por muitos anos. Agora seria a hora mais difícil. E ele fala assim: apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhes: assim manda dizer o teu filho José. O quê? Quem mandou dizer? Aqueles que vocês disseram que já sido morto, que trouxeram a capa dele cheia de sangue. Dizendo que foi comido por um bicho, né? Por uma festa. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozen e estarás perto de mim, tu, e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e os seus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo que vos falo. Anunciai, meu pai, toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando até esse versículo 13, eles estavam simplesmente o quê? Travados, morrendo de medo, e José falando. Até aqui só quem falava? José. Só José falava. Por mais que faz isso, fala aquilo, sou José, meu pai, Deus que mandou, eles estavam como? Aterrorizados. Não conseguiam se mexer. Ouviam e não acreditavam. O que vai acontecer agora é o que destravou eles. O que vai acontecer do 14 em diante foi que deu possibilidade deles fazerem o quê? Distensionar. Ali tinha gente já que já devia estar com as calças todas molhadas. Ali já estava assim, lembrando dos filhos, despedindo dos filhos. Ali tudo que é querendo falar, ninguém nem estava ouvindo mais. Quando ele falou, sou José. Ele, Aí passou um filme. não é, ele está falando, do jeito que ele está falando. Ele está falando em hebraico. Cara, esse cara era egípcio. Zafenat Panel José, esse cara primeiro-ministro é José, é o nosso irmão mais novo, nós vendemos, nós matamos, nós mentimos, nós vemos tudo com esse cara. Aí começou a passar, né, o filme. Ele tinha o poder de mandar matar eles, mas não quis matar. E agora, o versículo que vem agora, foi a única coisa, tudo que ele disse não tinha, na verdade, surtido efeito no coração deles. Quando José falava e nada dava resultado, ele tomou essa atitude. Essa Gozen aqui é mesmo ali? Siquém? Não, essa parte de Gozen Gozen, né? Desculpa. é no Egito. Isso aqui é Canaã. E era onde? É alguma parte. Aqui é o Rio, aqui, ó, o Nilo, está aqui. Ó, o Rio Nilo, tá vendo? Gozen fazia parte, era uma região do delta do Nilo. Era uma das regiões mais, o quê? Férteis do Egito. Era alguma coisa por aqui assim, ó. Onde eles estavam no momento, né? Não, ele estava na capital. Ah, está. Ele fala assim, ó. Gozen ficava algo em torno de 30 a 50 quilômetros. Ela tinha que ser perto, porque José ia visitar muitos pais. Estava exatamente. Que era a capital do Egito. Que era a capital do Egito. Gozen ficava a 30 ou 50 quilômetros da capital, que era perto, porque José... E não era uma cidade em si, era como se fosse uma região. Como se eu falasse, ele levou eles para a Amazônia, para o Cerrado. Uma região de praia, entendeu? Uma região que ele sabia que era muito fértil. Com pasto, porque eles eram com pastores. Eles iam sair de Siquém
para ir para perto. Não, eles moravam em Hebron. Ah, Hebron. O pai de Jacó, eles não moravam aqui. E ele então fala, aqui está tudo seco, aqui está a Minha morte. família vinha toda. Busca o meu pai e todos os filhos, e os filhos dos filhos, todo mundo, Para morar em Egito. para todo mundo vir para onde? Morar no Egito. Que é a cidade gostosa. Anos atrás, manda Abraão ir para Canaã, porque Canaã seria a terra prometida. Aconteceu fatos relevantíssimos em que saíram daqui da terra de Canaã para ir para o Egito. E fala então, José promete para ele, para os irmãos, dar a eles no Egito a melhor terra que existia. Olha que coisa maravilhosa. Ele já estava 9 anos lá, ele conhecia tudo como imperador, como ministro, ele já conhecia tudo. E agora ele fala assim, ó, em 14, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão mais jovem, e ele era o único que era irmão de pai e de mãe, filhos de Raquel, a esposa que Jacó mais amou. Só eles dois. Então, quando ele veio, você vê que ele se lança em primeiro lugar ao pescoço de Benjamim, e seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também quem? Benjamim. E eles, outros, sabe o que? Os outros, olhando a cena do abraço e do choro. E o que fez José? Beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, os seus irmãos o quê? Falaram com ele. Então, só depois que ele abraçou e beijou, é que eles viram que José realmente estava o quê? Perdoando eles. Não era só uma fala, não estava enganando, ele estava o quê? Realmente, você, quando tem uma pessoa que teve um problema com ela, que você brigou com essa pessoa, que você não conversa com ela há muitos anos, que passou por um problema muito sério, e você se encontra com aquela pessoa para conversar, e fala assim, olha, eu te desculpo. A outra pessoa vai ficar meio assim, né? E geralmente quem fez o mal, é que fica mais mal quem fez o mal, né? E a pessoa está ali com você, e quem sofreu fala, não, eu te perdoo. Aí a pessoa fica assim, puxa, muito obrigado por você. Aí a pessoa, para provar que perdoou, ela abraça, ela te abraça e te dá um beijo no rosto. Cara, esse gesto de abraçar e beijar não está dizendo claramente perdão, acabou, não tem mais nada entre nós. Porque uma coisa, não, bom, te perdoo, tá legal, tá outra hora. Te pego lá fora. Misericórdia. Aí não, né, Patrícia? Te perdão. Eu te pego lá fora, não, né, Patrícia? Perdão, Senhor. O perdão é isso, é você chegar e depois abraçar. Vocês viram que a primeira pessoa que ele abraçou e beijou foi o irmão mais novo, que não sabia de nada. E depois fala assim que ele fez o que com os irmãos? Então vocês vejam que existe aqui uma diferença entre o tratamento dele com Benjamim e com os irmãos. Não tem uma diferença aqui? Entendeu? O que ele fez com Benjamim? Ele abraçou e beijou. O que ele fez com os irmãos? Ele beijou os irmãos. O beijar, naquela época, o ósculo, era uma demonstração de quê? De apreço e de respeito. Amor e misericórdia. Ninguém beijava o outro, a não ser Judas. O beijo de Judas foi fatal, mas o beijo das pessoas, tanto que a intimidade do beijo foi a escolha que Judas teve para mostrar a intimidade para os soldados que ele tinha com quem? Jesus. Com Cristo. Ninguém estranho beijaria o outro. Não. Você veja que o que Judas escolheu para mostrar a intimidade dele com Jesus foi o beijo. Porque ele vivia com ele, Né? andava com ele. Gente, meio-dia. Hã? Obrigado. Eu fico imaginando. Eu acho que o que vem agora é rapidinho. Né?
Oi, Felipe. Eu fico imaginando, não sei se você vai tocar nesse assunto, a frase que o amor constrange, né? O que passou na cabeça desses irmãos? Primeiro, José vai e abraça Benjamim. Eles pensaram, ele vai abraçar ele, recolher pro canto e deu ruim. Eu acho que eles ainda estavam assim, ainda apreensivos, assustados. E aí quando ele parte para cada um, eu acho que o último a ser abraçado ficou olhando assim. Rapaz, depois que a gente fez tudo isso, o caboclo ainda tá abraçando a gente, ele tá perdoando mesmo. Não tô falando, vamos ver. Você falou, o pior, quem se sente pior nesse momento é quem fez o... É quem fez o mal. E só pra gente encerrar, vamos lá, só pra gente encerrar. O 16, agora eu vou direto. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isso foi o quê? Agradável a Faraó e seus oficiais. Afinal de contas, José já era servidor dele há 9 anos. Faraó nunca retribuiu nada do bem que José tinha feito para o Egito. Disse Faraó a José, ou seja, nesse momento, José já tinha sido chamado aonde? Na casa de Faraó. Meus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tomai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e vossas famílias e vinde a mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordenareis também, fazei isto: levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma que o quê? Dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Você vê aqui o tratamento que Faraó está dando para eles? Você está vendo que o tratamento que Faraó está dando é melhor do que José prometeu? É. Por quê? O que José falou para trazer? O pai. Traz os filhos. Não, vamos ver, volta no 10 aí para mim. Vamos ver. Vamos poder mediante você entender o que está acontecendo aqui. Habitarás na terra de Gozen e estarás perto de mim. Teus filhos, os filhos de teus filhos. Rebanhos, o teu gado e tudo que quanto tem. O que José falou? Vai e busca o quê? Busca a família, o gado e tudo que tens. O que o Faraó fala aqui? No 20. Não vos preocupeis com o quê? Com coisa alguma dos nossos o quê? Haveres, porque o melhor será dado a quem? O que ele falou? Não tragam nada. Eu vou dar tudo. Eu vou dar a casa, vou dar a geladeira, vou dar o gado, vou dar o fogão, vou dar a televisão, vou dar a cama nova, lençol novo, comida, gado novo, tudo. Está vendo o que o Faraó fez? O Faraó amava tanto José que ele falou assim: olha, não se preocupem em trazer nada, veio só quem? Vocês. E teve o maior carinho pelo pai de José. Gente, olha o que ele falou. Nesse momento, o Faraó vai muito além do que José, que era irmão, falou. Eu não quero que vocês tragam nada. Eu vou dar tudo novo, sabe por quê? Porque esse José, ele simplesmente fez o quê? Ele salvou o Egito e tudo que tem dentro. Se não fosse por Ele tem ajudado o mundo todo. teria perecido todos. Vocês estão vendo como é que o Faraó é agradecido? Não tinha comida. O Faraó fala assim: vem com tudo. Ele falou: vem com nada. Eu vou dar carro novo. Qual carro que vocês querem? Uma Hilux zero? Né? O que vocês querem? Uma mansão Eu nova? quero uma avião. Hilux? Olha, eu vou ter uma Hilux. Pode entrar. Já que ele tem poder, eu quero um avião. Imagina essa comitiva voltando para Canaã com a carruagens, com as coisas tudo cheio de alimento e tudo, e vem a notícia que José era o que era. Eu imagino assim, o pai. Não, vamos ver agora. Vamos continuar aqui. Vamos ver isso agora. Vamos lá, vamos fechar aqui. 21. E os filhos, assim, ó, e os filhos de Israel fizeram assim. Você vê que agora deixa que Jacó é Israel, né? Fez assim. José lhes deu o carro conforme o mandato de quem? Ele falou que ia fazer. Agora ele tinha o quê? A autorização do grande Faraó.
E também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes o quê? Roupas novas, né? Cara, roupa de festa, festivais. Mas a Benjamim deu o quê? 300 moedas de prata e 5 vestes, que a Bíblia fala, festivas. E tem uma curiosidade, né? Que esses 300 moedas de prata que era de valer aqui hoje, sabia? Zero. Vê se tem comentário embaixo aí, se tem alguma coisa. Tem. Eu sei que pesava 3,5 kg essa quantidade. Era muita grana. Dava para comprar um Hilux, tranquilo. Entendeu? Então. Muito mais. Então, vejam só. Também enviou. Deixa eu abrir para você, linda, maravilhosa. Também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito. E 10 jumentos carregados de cereais, e pão, e provisão para o seu pai e para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, olha o detalhe, não briguem pelo caminho. Né? Porque é aquela coisa, né? Tá vendo? Foi você que vendeu, não foi você, a culpa mais foi sua, você que jogou no buraco, não foi eu que tirei, e vira a confusão e a pancadaria pelo caminho, nem chega lá. Então ele fala, não briguem pelo caminho. 25. Então subiram ao Egito. Você imagina como é que vai subir para o Egito, né? Olha, estava aqui, ó. Aqui, essa caminhada até chegar em Hebron. Vocês imaginam Guilherme da Ló sozinhos. Mega Sena é pouco. Cara, esquece tudo. Cara, o José está vivo, ele é o cara. Tivemos com o faraó, nós vimos faraó, cara, que loucura, mano. Aí depois que passa a alegria, para todo mundo, quando chega na porta de Hebron, e agora? Aí cai o quê? As fichas. E quem vai falar com o nosso pai? Vamos ver, olha só. Não, chega o pai olhando e chegando mais coisa do que ele tinha Onde é que eu contado. estou aqui, gente? 26. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E chegando lá, tiveram que dizer. E lhe disseram, José ainda é vivo e governador de toda a terra do Egito. Gente, isso não existe. Não existe. Eu pergunto, você acreditaria se você ouvisse isso? Eu não. Com isto, o coração lhe ficou o quê? Quase parou. Quase sem palpitar, porque não o quê? Não acreditou. Ele simplesmente fez o quê? Não acreditou. Ponto final. E ficaram os irmãos falando e ele não acreditava. E olha o que deu. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José falou, e só quando Jacó, o seu pai, viu os carros e toda a riqueza que estava ali, é que o quê? É que ele acreditou. E o que aconteceu? O espírito de alegria de pai reviveu. E disse Israel, não Jacó, né? Basta, ainda vive meu filho José. Irei e verei antes de morrer. Aquela alegria, né? O espírito do homem, aquela alegria. É, aquele sentido de que ele está muito triste há muitos anos. Uma renovação do espírito. Né? Ele não saiu daqui por nada. Terra do Egito, nada faria ele sair daqui. E aí você disse o seguinte: vamos, porque eu quero ver esse meu filho. Ele só acreditou depois que os filhos falavam, não acreditavam. Quando ele viu aquele canto, ele sai da tenda dele, que ele vê aquela quantidade de bicho, de riqueza, de festa, de tudo. Os filhos gritando de alegria. Benjamim é isso, Benjamim, pai, é isso mesmo. Eu vi José. Ele acreditou mais em Benjamim que nos outros. Foi aí que voltou uma alegria que não tinha nele há muitos anos. Ele finalmente se convenceu que o filho dele que estava morto estava vivo. Ele falou assim: olha, eu preciso ir agora, Benjamim. Vamos agora. Mas antes quebrou o pau com ele. Gente, e com isso nós finalizamos aí. Né? Esse capítulo, eu falei que Cara, a última. Uma coisa que a gente aprende também aqui agora com Jacó é a Bíblia não destaca se ele soube da notícia, né?
qual seria a nossa reação normal? Bater. Eu vou matar os meus outros 10, depois eu vou lá ver o meu. Ele não se manteve, ele não se apegou ao que aconteceu, ao passado. Ele bola pra frente, né? Agora eu fico imaginando assim, os filhos tiverem que confessar para o pai. Fala, pai, Na verdade. precisamos te contar uma história. Joga o filho amado, né? Não, mas teve Tudo era um propósito de Deus. Não, fala assim, que ele contou. Aqui, ó, lê aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Quando fala assim, porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhe havia falado, e vendo Jacó, quer dizer, falar as palavras, mas para contar as palavras de José, tiveram que falar deles primeiro. Como é que fala que José está vivo? Não. Tiveram que confessar o que fizeram com ele. O próprio José disse, vocês me venderam. Ele sabia que o encontro de José com o pai seria revelação. Então eles tinham que confessar. Essa obra era dele. Não dá para José falar para Jacó. Eles tinham que falar ali. E quando eles falaram, nós erramos, nós vendemos, nós tivemos ciúmes. Tudo foi sendo revelado ali, ó. Você imagina, para os irmãos, quando José falou que era José, foi difícil para eles entenderem aquilo. Você imagina para Jacó saber que, primeiro, do erro dos meninos, dos filhos, e depois que ele era vivo e que ele era o chefão do Egito. Tudo foi muito estranho. Cara, foi uma revolução, foi um tsunami na vida de todo mundo junto. Foi um negócio inacreditável. O fato é que Jacó, como sempre, perdoou os filhos, e perdoando os filhos, o objetivo mais não era punir ninguém, era o quê? Participar de uma bênção que era o filho. Amém, glória a Deus. Né? E você veja que o título da minha Bíblia aqui, para o próximo capítulo, da semana que vem, tá: Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Olha só o que Deus fez. Ele deu a terra de Canaã para Abraão, para Isaac e para Jacó. E agora eles descem para o Egito. Uma história espantosa vem agora. Pois é, quero 2 minutos só, se todo mundo permite. A aplicação desse texto aqui. Por que a riqueza desse capítulo que falou nessa parte hoje? Essa história, além de ser bem apresentada aqui, detalhe, o cerne dela está lá em Atos, capítulo 7, em que Estevão citou essa história, principalmente na parte que teve o perdão que José deu aos seus irmãos. Está lá no verso 4, lá, quando ele se acusou, eu sou José, e vem falando aqui para eles não ficarem tristes. Então, assim, o Estevão, ele, naquele discurso que ele vai defender e mostrar que os fariseus estavam descumprindo os ensinos e voltando à velha forma de adoração, de vivência, mas o destaque maior que ele mostra aqui, que eu percebo, né, que ele vai falar no final, não resistir ao Espírito Santo, é a prática do perdão. Então, qual a aplicação que eu peço para, inclusive, primeiro analisar sobre ele? O perdão para os nossos familiares, como é que ele está sendo realizado? É a primeira aplicação que eu vejo aqui no sermão de Estevão, citando esse texto. Esse texto ele foi tão rico e ele comeu aqui, gastou 5 versos ou mais. E ele citou Moisés, ele citou Davi, ele foi falando dos patriarcas. Ele fez questão de destacar essa parte do perdão. O segundo ponto é que, por mais que o povo de Deus naquela época estava no meio de uma nação gentia, Deus operou seus planos, independente da vontade. Aí ele cita, e o próprio Estevão também cita isso aqui no discurso dele, mostrando lá na parte, eu fui tirado, eu fui vendido, mas Deus tinha um propósito, que era resgatar vocês de todos os desesperos e aflições e a falta de comida que aconteceu com eles. E aí então, Estevão trazendo, e nós aplicando hoje, independente do que aconteça, Deus está no comando, o plano dele vai ser cumprido. A total dependência de Deus. Pega uma história cheia de detalhes, cheia de altos e baixos, cheia de cai e volta, e a gente vê que o plano de Deus ele estabelece. E nós, como um Israel virtual, que somos sucessores desse Israel literal aqui da época, podemos acreditar nessa promessa. E por fim, assim, quando ele perdoou, o destaque que Estevão faz aqui do texto que eu percebo, ele perdoou, mas ele incumbiu ele de certas coisas.
que é o que o senhor bem destacou aí, né? Aí, avisar o pai deles que ele estava vivo, né? E aí, lá no capítulo 7 também, que vai ser o próximo que o senhor vai entrar, eles vão, o faraó conhece a família de José, e eles são reestruturados dentro do Egito. Então, assim, o plano de Deus que era lá para Abraão de fazer uma nação, Deus fez, e com altos e baixos, usando perdão, inclusive com familiares. Só isso. Obrigado. Qualquer um. Capítulo 7 de Atos. A história de Estevão, né? História de Estevão. Então vocês vejam que Deus, ele usa, inclusive, os nossos erros para os grandes propósitos dele. Para o bem. Então, nada escapa dos propósitos divinos. Nada. Então, se hoje a sua vida está passando por algum problema, alguma dificuldade, você creia que Deus está trabalhando na sua vida. Ele nunca abandona aqueles que o servem em espírito e em verdade. É verdade. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer nossa oração final.